Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Uma boa noite a todos. Nós estamos há uma semana de uma comemoração muito grande no mundo cristão. O nascimento de Jesus. Pessoas há que durante esse período decidem pela troca de presentes, decidem por uma mesa farta, e em determinados lugares por aí afora no mundo também existem pessoas que consideram que o Natal será tão melhor para eles quanto mais repleta for a sua mesa de comida e bebida. A ponto de, em determinado momento, você perguntar: fulano, como é que foi o seu Natal? E ele simplesmente diz: ah, mas foi excelente, porque eu comi e bebi como nunca. Então são ideias que nós temos, cada um tem a sua forma de ver tudo isso. E dentro dessa ótica de dar presentes, eu gostaria de, nesse final de ano, dar um presente também a vocês. Mas é um presente do coração. É um abraço fraterno que eu trago para distribuir com cada um, do NEB, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Então, meu presente está dado. Quando nós estamos iniciando esse mês de fevereiro, de dezembro, algumas coisas começam a chamar a nossa atenção. Eu não sei se todos percebem, mas às vezes pessoas que não têm uma certa habilidade em fazer amizades, em ser solidário, parece que mudam diante dessa proximidade do Natal. E aí, essa proximidade o contamina positivamente de tal ordem que ele passa agora a sentir também aqueles problemas pelos quais os outros passam e que durante os outros meses do ano ele não teve talvez tempo de perceber que aquelas coisas continuam ali. Agora, naquele momento de dezembro, ao se aproximar o Natal, nós começamos a mudar também a nossa forma de ver o mundo. E isso é bom. Essas vibrações, essa atmosfera psíquica dentro da qual nós nos situamos, consegue fazer com que nós fiquemos impregnados dessas vibrações amorosas e com isso faça aflorar em nós um pouco mais intensa a nossa sensibilidade. Quanto de nós não participa de entrega de gêneros alimentícios, de dar uma palavra amiga para aquelas pessoas que estão necessitando mais do que nós? E nós fazemos isso muito satisfeitos com o resultado, porque nós percebemos que pessoas iguais a nós podem ter, pelo menos durante um certo período do ano, uns momentos menos dolorosos. Nós sabemos que durante esse período as coisas mudam um pouco. É evidente que a mídia utiliza tudo isso para fazer o seu chamamento, para que nós gastemos cada vez mais. E esses chamamentos são tão impressionantes que em determinado momento, se eu tenho em mim determinados comportamentos, por exemplo, se eu não posso ver a palavra promoção, quando eu chego nessa época do ano com os chamativos fortes da mídia em geral, quando eu vejo uma palavra promoção, eu vou lá e compro alguma coisa mesmo que eu não precise.
Eu estou tão habituado àquilo, aquela palavra me diz tanto, que eu simplesmente vou ao encontro dela. E o pessoal do marketing sabe disso e utiliza exatamente dessa peculiaridade para fazer também valer os seus lucros. Mas há esse momento, sobretudo para nós, de grande interesse, que é o momento mais espiritual. E ele é mais espiritual porque nós falamos e pensamos, estamos tentando nos ligar com um ser incomparável chamado Jesus. Foi dito aqui no Exórdio. Ele dividiu a história. Uma época antes dele, outra época após ele. E esse ser que fez essa divisão na história. Quem foi esse ser? Como esse homem conseguiu, sem deixar nada escrito, ainda fazer com que nós nos debrucemos sobre os seus ensinamentos na tentativa de aprender? Porque estamos conscientes de que o aprendizado desses conhecimentos vão nos servir não apenas para o aqui e agora, mas vão servir para o aqui e agora, e a cada vez que eu tiver a oportunidade de reler, de estudar novamente aqueles ensinamentos, eu vou cada vez mais me adentrando profundamente nas suas minúcias e vou tendo a certeza de que é aquilo que me serve, é aquilo que vai fazer com que eu consiga andar para frente e para o alto, como dizia Emmanuel, quando por aqui trabalhava juntamente com Chico Xavier como seu orientador. Nós começamos então a perceber uma série de situações diferentes, porque aquele homem, Jesus, ele nasceu numa condição muito simples. Nasceu, evidentemente, em locais que nós não optaríamos por nascer. Nasceu numa estrebaria, nasceu numa simplicidade absoluta. Logo durante os seus primeiros anos, foi perseguido. Teve que ter alguém que cuidasse dele, porque afinal ele tinha um programa a ser cumprido, e não era um programa de homens, era um programa do Pai dos homens, do Pai da humanidade. E aí ele continua nesse seu caminhar. A partir daí desaparece um pouco de cena para só vir à tona lá pelos seus 30 a 33 anos de idade física, quando nesse período traz ensinamentos profundos, belíssimos, de um teor tão sério e relativamente tão difícil que até hoje nós estamos tentando aprender. Então, durante esse período muito curto de 3 anos, houve uma revolução de ideias. Se as pessoas de antes eram habituadas a o olho por olho, dente por dente, a fazer valer a sua força física, a fazer valer o seu poder, se fosse econômico, fosse qualquer tipo de poder. Agora com ele era diferente, porque com ele vinha trazer uma ideia de pai, já muito diferente da ideia de pai que existia antes. E esse pai a que me refiro é esse pai de todos nós, que faz com que nós sejamos obrigatoriamente irmãos. Refiro-me a Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, na visão espírita. Esse Deus que para Jesus foi o Pai amoroso e bom, Deus de amor. Não era aquele Deus vingativo, aquele Deus que punia. Não era aquele Deus que estava à espreita dos meus erros
para me punir severamente quando eu errava. Agora, Ele, não obstante não ser conivente com os meus erros, mas Ele compreende que eu ainda estou numa fase onde o erro faz parte do processo de aprendizado. Porque a partir do momento em que eu erro, eu também daí a pouco me deparo com situações outras que vão mostrar que aquela situação anterior não foi a melhor. Consequentemente, eu preciso reformular. E em reformulando, eu vejo outras formas de nós abordarmos a questão. Quando nós estamos diante desses ensinamentos de um homem que foi trazido aqui para nos ensinar a amar, nos ensinar a lei de amor, lei essa que ainda em geral não sabemos, porque quando muito, com raras exceções evidentemente, nós amamos aquelas pessoas mais próximas de nós. Mas é um processo de aprendizagem do amor. Eu começo a amar aquelas pessoas que são mais caras para mim, que estão mais no meu círculo de amizades, que estão mais dentro daqueles meus interesses maiores. Mas é um treinamento porque eu sei que eu preciso pouco a pouco ir estendendo essa capacidade de amar. Não basta eu amar somente aquelas pessoas que estão comigo. Inclusive a própria doutrina espírita nos chama a atenção de que aquelas pessoas que estão convivendo mais diretamente comigo são pessoas, e muitas vezes, com as quais eu tenho alguns desconfortos. São pessoas com as quais eu tenho algumas coisas a realizar, algumas arestas a polir, a desbastar, e, consequentemente, vão também ser muito úteis para esse processo de aprendizagem meu. Foi falado aqui aos espíritas, amai-vos. Nós que estamos como estudantes da doutrina espírita, espíritas instruí-vos. E aí vem um detalhe muito interessante, porque quando diz espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, uma pergunta surge: e por quê? Não colocou primeiro espíritas instruí-vos e depois espíritas amai-vos? Será que eu me tornar uma pessoa ciente de algumas coisas não é mais fácil do que eu saber, aprender, valorizar esse algo chamado amor? Mas aí quando nós vemos lá, espíritas amai-vos, aí sim, espíritas pode ser visto como sendo amai uns aos outros, amai-vos entre vós mesmos, ou espíritas amai-vos, amai a você mesmo. E aí quando eu raciocino nessa linha, eu vou perceber que quando Jesus praticamente resumiu os 10 mandamentos trazidos por Moisés, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele trazia nessa sentença uma profundidade imensa, porque eu tenho que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o Pai maior. E amar o próximo como a si mesmo, ou seja, eu tenho que amar a mim, e do jeito que eu amo a mim, eu preciso amar o outro, amar o próximo. Então esse amar-vos é no sentido mais de nós estarmos voltados para nós mesmos, porque a partir daí, a partir do momento que eu consigo amar a mim mesmo, eu consigo fazer com que essa condição dessa energia chamada amor possa se expandir e se expandir mais facilmente. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não tenho amor em mim, como é que eu posso dar amor a outras pessoas? E é muito interessante quando a vida nos coloca em determinados patamares na convivência com outro ser, que às vezes nós dizemos: mas eu fiz isso por você e você não fez nada por mim. Eu amo tanto você e você não me ama na mesma quantidade.
Então, a partir de agora, eu também vou deixar de te amar como amava antes. Eu acho muito interessante essas coisas, porque essa frase eu já ouvi. Não faz sentido eu estar te amando tanto, me dedicando tanto a você, quando você não dá o retorno para mim. Então nós estamos nesse processo ainda dessas coisas são importantes. Importantes muitas vezes para nós é sermos amados e não amarmos. Quando na realidade eu devo me preocupar em amar, porque eu amando, eu tenho aquela condição de amar, porque o amor já existe em mim. Se as pessoas me amam ou não, vai depender da evolução da condição espiritual de cada uma. Então, quando eu começo a fazer esses arranjos, nós passamos a perceber, sem grandes dificuldades, a importância desse homem chamado Jesus, porque afinal, a doutrina espírita está calcada nos ensinamentos dele. A doutrina espírita traz de volta os ensinamentos dele, ensinando coisas novas, adicionando algo, é bem verdade, mas sempre fazendo com que nós nos lembremos e lembremos constantemente dele. Que quando nós estamos diante dos nossos estudos espíritas, nós vemos como se a presença dele estivesse ali. Quem imaginaria dizer que o outro deveria amar um inimigo dele? Eu dizer que o outro deve amar o inimigo, até que poderia ser aceitável. Mas aí quando eu estou nessa condição de que eu devo amar inclusive o meu inimigo, aí a coisa já muda de figura. Porque aí eu começo a colocar em teste a minha condição própria. E dentro desse contexto maior do amor, nós podemos a todo momento fazer os nossos ajustes para que nós tenhamos cada vez mais condições interiores melhoradas e dessa forma ver o mundo sob um outro ângulo. Nosso problema maior é questão de patamar. Cada um de nós está num determinado patamar. Nós estamos num patamar médio. Cada um de nós vê o mundo de forma diferente e vai ver o mundo de acordo com a experiência que ele tem dentro desse mundo. E é fácil de perceber isso, porque se eu tirar o óculos, esse meu protetor aqui, eu não consigo ver aquele relógio que ali está. Eu vejo uma mancha. Aí eu poderia dizer, ali não existe relógio. Eu não estou vendo, consequentemente não existe, o que é tremendamente falso. Então, quando nós colocamos em nós a possibilidade de existir coisas que eu ainda não tenho condição de compreender, isso me ajuda muito, porque eu já começo a me preparar a situações que vêm mais à frente. E a doutrina espírita vai fazer exatamente isso. Quando Jesus chega para nós e diz que nós precisamos amar os nossos inimigos, é evidente que ele já havia dito que eu preciso amar a mim mesmo primeiro. Eu começo pelo amar a mim mesmo, daí a pouco esse amor cresce, eu consigo expandir esse amor para a minha circunvizinhança, daí a pouco essa coisa se estende mais, essa circunvizinhança vai aumentando, vai se distanciando, e ao se distanciar dentro daquele campo agora atingido por aquela minha energia de amor, podem estar pessoas de quem eu gosto, de quem eu não gosto, e todas elas serão também afetadas por aquela energia do amor, dependendo da forma como elas conseguem assimilar aquilo. E essa questão de assimilar ou não é fácil de perceber. Por exemplo, um exemplo muito simples. Eu estou com a dor no estômago. O médico passa um determinado remédio para mim. Outro companheiro meu está com a dor de estômago semelhante e o médico passa um remédio semelhante ao meu.
Como explicar? Para um, o remédio serve, funciona, para outro não. A composição do remédio é a mesma, mas quando ele entra em mim, além das modificações naturais devido à parte orgânica, também existe o conteúdo vibratório do ponto de vista espiritual. E, consequentemente, nessa situação, nós passamos a compreender agora as coisas de uma forma bastante nítida. Agora nós sabemos que necessitamos aprender a amar. E eu vou aprender a amar não é para ser bonzinho, é para que eu consiga crescer. E nesse processo de aprender a amar, quanto mais amor eu tenho em mim, mais eu posso dispor para outras pessoas. E o que é mais impressionante, quanto mais amor eu vou dispondo, vou colocando à disposição de outras pessoas, mais amor vai sendo gerado em mim, de tal maneira que eu não fico carente de amor. Como entender isso? Se eu tenho uma determinada situação, eu tenho uma condição própria, eu tenho uma capacidade muito bem determinada de amar, e eu sei que eu nunca vou ficar carente de amor, deficitário de amor, porque quanto mais eu amar, mais esse gerador interno meu vai produzir e vai produzir sempre que eu quiser que ele produza. Nosso pensamento é muito mágico. O nosso pensamento direciona as coisas. E eu acho impressionante quando pessoas se autoelogiam de tal ordem diante de uma determinada situação, diz assim, a pessoa não aprendeu isso, não aprendeu aquilo, ou se equivocou nisso ou naquilo, e diz, eu sou um grande idiota mesmo, eu sou muito burro. Que autoelogio legal. Então, se a própria pessoa diz isso dela, quem está de fora e quiser usar de outros subterfúgios, o que não dirá? Então não, a gente tem que valorizar como a gente é, a gente tem, e o amar a si mesmo passa por isso. Eu não posso amar a mim mesmo se eu começo a me criticar, me colocar para baixo, eu comigo mesmo. Porque quando nós estamos a sós conosco mesmo, nós começamos a fazer algumas reflexões, pensar em algumas coisas. E nós poderemos pensar de uma forma positiva, ou poderemos pensar de uma forma muito negativa para nós. É opção nossa. Quando nós chegamos aqui na Terra, nessa encarnação, chegamos dentro de uma determinada programação para atender a determinado chamado. Então, praticamente, nós somos, de um modo geral, entre aspas, obrigados a encarnar, obrigados a viver aqui. Mas aí, depois que nós chegamos, depois que nós começamos a andar, a partir desse momento, viver bem é opcional. Eu vou viver, sair do berço e vou me encaminhando e já estou me encaminhando para o túmulo. Então aí, a vida tem esse período curto aqui na Terra, mas a vida, a partir do momento que ela é criada, ela não mais acaba. Então eu tenho uma existência aqui, uma vivência aqui, e essa vivência minha é uma vivência muito limitada. Não importa, às vezes a gente passa 100 anos aqui e para a espiritualidade é um pouco tempo, porque tudo é relativo. Quando nós estamos diante dessas situações, nós temos que aproveitar cada momento dela, porque o momento que nós estamos vivendo é o mais importante para nós. Quando nós estamos presentes, fazendo algo no bem, quando nós estamos procurando voltar a nossa vibração para o bem, isso tem um significado muito grande e nós não conseguimos mensurar isso enquanto estamos encarnados. Ainda há muita valorização das titulações no mundo. Se
Se eu sou rico, eu chego nos lugares e as pessoas começam a me tratar baseado naquilo que eu sou, ou pelo menos que eu aparento ser. Se uma pessoa é uma pessoa bastante humilde, não exatamente humilde, simples, às vezes a gente não dá valor. E eu sempre me lembro de um determinado exemplo, um exemplo vivo, onde não tem nenhuma relação a condição econômica, a condição acadêmica da pessoa, mas o que conta mesmo é aquela vibração que emana de cada um de nós, e isso independe de quem sejamos nesse mundo das formas. Certa vez, chovendo, uma pessoa estava movimentando seu carro para dobrar uma esquina, e ali tinha uma poça de lama. Ele, como era uma pessoa educada, simplesmente diminuiu a velocidade do veículo, primeiro porque ia entrar numa curva, e segundo porque ele viu que ali na redondeza havia uma senhora que cuidava, estava varrendo lá a lama, estava varrendo o meio-fio, estava varrendo o esgoto, mas ele viu que ela estava ali, diminuiu e evitou que o carro jogasse mais lama, mais água sobre aquela senhora. Quando ele passou naquela situação, olhou pelo retrovisor e viu que aquela senhora vinha rapidamente ao encontro dele. Vinha correndo para encontrar o carro. Ele parou, baixou o vidro, estava chovendo pouco, estava chovendo. E ela se debruça com essa parte aqui da cintura toda dentro do carro. E quando ela se debruça, bota essa parte toda para dentro do carro, ele disse a mim que sentiu uma vibração assim tão acolhedora. Era como se fosse um ente muito querido dele o abraçasse, aconchegasse, e ela disse: meu filho, muito obrigado por você não ter me molhado. Eu já estou tão suja, não seria nada demais se você tivesse molhado um pouco. Mas eu sou muito agradecida a você, por você ter diminuído a velocidade do seu carro e não me sujar mais de lama. E quanto mais ela falava, mais ele sentia o carro, o ambiente interno do carro preencher de algo que ele não sabia o que era. A pessoa sai, ele levanta o vidro e ela fica lá sorridente pela forma como ela estava, e ele conseguia ver no retrovisor. Ela devia estar agradecendo a Deus por tudo aquilo, ou então dizendo que Deus cuide dele, Deus o proteja e assim por diante. Então, vemos que essa condição é uma condição muito particular. Era um ser humano que tinha um determinado tipo de vibração muito próxima de uma vibração amena, aconchegante. Quantas vezes nós não chegamos junto de determinadas pessoas e sentimos como se fossem cargas de mesmo sinal se repelindo? Então, é essa interioridade nossa que conta, é essa essência, é esse ser que habita em nós que conta, é esse ser que direciona os nossos atos. É, enfim, a alma para os católicos, para os protestantes. É o Espírito para nós, de uma forma mais aprofundada a respeito do que o Espírito vem a ser. Se nós estamos diante agora de uma doutrina que nos orienta, nos instrui, nos educa e não nos impõe nada, é incumbência de cada um de nós verificar o que pode tirar o mais possível dali. E quanto mais a gente tenta tirar dali coisas para nós, mas é como se nós víssemos a presença de Jesus naquele instante, naqueles ensinamentos,
porque nós, afinal, já ouvimos falar dos seus feitos, e agora, quando comparamos aquilo que ouvimos falar ou que estudamos com as coisas que acontecem diante de nós vamos verificar que elas são muito parecidas. Então, a doutrina espírita é calcada nos ensinamentos de Jesus, é calcada nos ensinamentos desse homem incomparável que passou aqui. Quando ele chega por aqui, chega naquela condição que nós já sabemos, ele passa toda a sua vida sem acusar ninguém, sem brigar com ninguém, compreendendo as situações pelas quais ele passou no Gólgota e, consequentemente, dando exemplo vivo para nós. Nós, se temos um pequeno problema, nós às vezes nos desesperamos. Quando nós paramos um pouquinho e olhamos nas nossas proximidades, verificamos que tem pessoas sofrendo mais do que nós. Então, por que nós não vamos mudar essa forma de ver o mundo? Precisamos mudar isso. Precisamos voltar a considerar se agora é Natal, se agora nós comemoramos o nascimento de Jesus. Não importa para nós se ele nasceu ou se não nasceu nesse ano de dezembro, nesse mês de dezembro. Nós sabemos que não foi exatamente dezembro, mas isso não tem importância para nós agora. Porque o que importa para nós é verificar que conteúdo vibracional nós poderemos tirar daí, fazer com que ele possa impregnar cada um de nós lá no nosso íntimo. E com certeza, se ele conseguir ser impregnado em nós, nós vamos passar por esse mês, começo do próximo ano, de uma forma diferente. E se nós nos habituamos a esse tipo de vibração, é como se os natais agora fossem múltiplos, não fosse somente o dezembro, mas fosse Natal também em janeiro, fevereiro e assim por diante. Porque o que nós queremos na realidade é viver bem, viver feliz. E ser feliz é algo que a gente tem que construir para nós. Não existe felicidade no sentido de eu vou comprar felicidade de um determinado número ali fora. Eu tenho que construir a felicidade para mim se eu quiser ser feliz. E também é fácil de perceber que o teor de felicidade que a mim satisfaz difere do teor de felicidade que satisfaz a outra pessoa, porque nós somos seres diferentes. Somos seres que nos levam a individualidades diferentes. O ser pensante que habita em cada um de nós é diferente do outro. Um dia, meus discípulos se conheceram por muito se amarem. Foi o que ele disse. Quando nós chegarmos a esse patamar, nós estaremos agora no nível de aprendizado do amor pelo amor. Agora de uma forma muito direta, de uma forma muito ampla. Eu não vou amar somente a meu filho, meu neto, eu vou amar também aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas de centro espírita, porque nós precisamos expandir cada vez mais essa condição nossa de fazer o bem. E quando nós dizemos fazer o bem, é fazer o bem, sobretudo, inicialmente a nós mesmos. Se eu sou uma pessoa que não tenho condição de fazer o bem a mim, como é que eu vou me preocupar em fazer o bem ao outro? Foge um pouquinho a condição de normalidade. Então nós precisamos utilizar de todo esse cabedal que nós possamos conseguir agora nesse mês de dezembro. Se eu tenho condição de ter a minha sensibilidade alterada para melhor durante esse mês de dezembro, que eu agora também consiga pouco a pouco fazer com que essa sensibilidade fique cada vez mais aguçada. E quando eu me proponho a fazer esse tipo de trabalho, consequentemente, mais dia menos dia, frutos bons virão. Porque aí se trata de uma árvore boa. E se é uma árvore boa, ela só pode dar bons frutos. Tudo aquilo que nós fizermos com base nos ensinamentos de Jesus é bom. O mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus.
ou seja, a lei que Jesus defendia. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso me predispor a uma série de situações. Eu tenho que fazer com que a cruz que eu carregue, ela possa ser carregada e eu não reclame daquilo. Eu preciso me resignar diante das situações adversas da vida, para que essas situações possam ter valia para mim. Quantas pessoas nesse instante agora estão aí nos leitos hospitalares em fases terminais de suas doenças? E, no entanto, muitos dentre esses estão contentes, estão mostrando um certo nível de alegria. Evidentemente, há outras pessoas que, com situações muito menos dolorosas, já se desesperam. Isso denota claramente quão diferentes somos nós. Então, diante da vida, vamos viver porque temos que viver, mas vamos viver bem, porque é uma opção que cada um de nós pode se dar. Não importa se as tecnologias estão aí, chamando a nossa atenção a todo momento, mas o que importa é que essas tecnologias não consigam alterar o ser humano que eu possa ser, o ser humano que eu precise ser, o ser humano que eu serei um dia. E cada um desses momentos vai ser um adicional em relação ao momento anterior. Não esqueçamos que nós tivemos já um passado. Todos nós temos um passado. Todos nós temos uma história. Todos nós vivenciamos um presente. Mas todos nós estamos com um determinado futuro à nossa frente. Nós não conhecemos, mas temos a certeza, porque isso nos foi ensinado, que eu fazendo bem esse meu presente, eu consigo construir um futuro de tranquilidade, um futuro de paz. Nesses instantes finais, eu gostaria de agradecer a direção desta casa por ter me convidado já para vir aqui estudar conosco, com vocês, um estudo mais amplo. Gostaria também de agradecer as vibrações que daí vêm até onde estou, porque essas vibrações nos fortalecem, nos dão o impulso de que necessitamos para que a gente continue na luta. Todos nós sofremos, mas nós precisamos uns dos outros para que esse sofrimento possa ser mais tranquilo. E gostaria de agradecer, evidentemente, a espiritualidade que cuida deste recinto e também que cuida de mim. E do ponto de vista nosso aqui, em termos de amizade no mundo carnal, gostaria de, lá do fundo do coração, dizer muito obrigado a todos vocês. Desejo um Natal que seja um Natal de paz, de tranquilidade, de reflexão, um Natal onde nós possamos adquirir vibrações e afinar bem o nosso instrumento de captação dessas vibrações, para que essas vibrações permaneçam conosco num tempo maior. Um ano novo se aproxima e ele é apenas uma mudança no calendário, se nós quisermos, mas ele pode ser já o nosso futuro mais próximo, porque o futuro mais remoto nós deixamos lá por enquanto em stand-by, mas que cada um de nós possa nesse Natal ganhar as forças de que necessita para enfrentar todo um trabalho no bem